Oi, pessoal, tudo bem? Agora vamos iniciar uma série de aulas, vai ser duas no final, sobre o controle hormonal do metabolismo de carboidratos. E eu acho que vai ser uma aula legal, porque a gente vai também comentar um pouquinho sobre as diferenças, né, no metabolismo entre as diferentes células e tecidos, dando ênfase no ser humano, né, no corpo humano. Eu acho que é legal para a gente ter essa visão mais geral, até de integração do metabolismo. Então, uma característica dos organismos multicelulares, que é o nosso caso, né, é a divisão do trabalho entre os diferentes tecidos e órgãos. Né? Então, você imagina, o cérebro tem uma função, o coração tem outra, o fígado, o tecido adiposo, o músculo. A gente não pode considerar que o corpo humano, por exemplo, ele é homogêneo. Tem uma divisão do trabalho, características, né? Então, as diferentes funções desses órgãos que eu falei e outros, eles refletem a atuação e a regulação das vias metabólicas diferentes. Então, a bioquímica, o metabolismo está também refletindo nessas diferentes funções desses órgãos. Coloquei aqui alguns exemplos, tá bom? E eu queria começar de órgãos, né, e tecidos, de células. Eu queria começar dando ênfase aqui ao fígado. O fígado ele é tão importante do ponto de vista metabólico que muitas vezes se considera o fígado, de um lado, e todo o resto como tecidos extrahepáticos. Extrahepático é tudo que está fora do fígado, quer dizer, é como se juntasse, generalizasse tudo que está fora do fígado, são os extrahepáticos, e aí você considera o cérebro, não o encéfalo, que tá uma coisa maior, né, do que o próprio cérebro, né, que tem cerebelo, tronco cerebral, mas também os músculos, tecido adiposo, tudo seria tecidos extrahepáticos. Você vê como é que o fígado tem uma função tão importante que ele é considerado como centro assim do metabolismo. Interessante, né? Então, se a gente for começar a raciocinar um pouquinho, o fígado, a gente tinha comentado quando falou de metabolismo do glicogênio e na neoglicogênese, o fígado ele tem uma função importante na regulação da glicose sanguínea. Né? Então, se a glicose está aparecendo aí, é a glicose do sangue, tem a glicemia sanguínea. Essa glicose, ela é claro, ela vai ser utilizada por diferentes células. Então, quando eu coloco aqui as hemácias aqui no sangue, é porque as hemácias elas dependem exclusivamente da glicose como fonte de energia. Ela não tem outra fonte. E ela não pode usar nem lipídios, né, nesse processo, porque ela não tem mitocôndrias. E os lipídios, os ácidos graxos, só podem ser metabolizados em células que têm mitocôndria. Já o encéfalo, né, e aí destacando o cérebro, né, ele também depende muito, muito, muito da glicose sanguínea. Então, essa é uma da importância da, da manutenção da glicemia sanguínea, é o bom funcionamento do cérebro. Essa glicose, engraçado, né? Que é até surpreendente. O próprio o tecido adiposo, ele é cheio de triacilgliceróis, né? Tem muita energia. Mas o tecido adiposo, as células, os adipócitos, que são as células do tecido adiposo, elas usam glicose como fonte de energia e a glicose sanguínea. Interessante, né? Faz glicólise e tudo mais. A glicose também, ela vai parar, vai ser captada em certos momentos também pelo músculo esquelético. E os músculos esqueléticos, eles têm, até se divide, né? Tem fibras brancas, que são fibras de contração rápida, né? Tem poucas mitocôndrias, e tem as fibras vermelhas, né? Ou contração lenta, que tem muita mitocôndria, faz mais a parte aeróbica. As fibras brancas, elas fazem, tem poucas mitocôndrias, elas têm essa contração rápida, né? Que é responsável pelos exercícios de alto impacto, né? Exercícios de curta duração, corridas piques, né, 100 metros rasos e coisas assim, ela depende muito também dentre outras coisas, da conversão da glicose até lactato. Enquanto as fibras de contração lenta, elas fazem a respiração aeróbica toda, né, leva até CO2. E muitas vezes essas fibras de contração lenta, elas usam muito lipídio também.
e corpos cetônicos vocês não viram ainda. Mas, de qualquer modo, essas fibras de contração rápida, no exercício muscular intenso, elas produzem lactato como produto da fermentação láctica. Assim como as hemácias sempre vão produzir lactato também, como produto da fermentação láctica. Esse lactato, é claro que ele volta ao fígado. O fígado, por meio do ciclo de Cori, vai formar de novo a glicose, né? Vai continuar esse ciclo. Então você vê a integração que tem entre os órgãos, que legal que é. Além disso, a gente tem como produto também do uso, né, do catabolismo de ácidos graxos, a produção dos corpos cetônicos. E os corpos cetônicos também vão ser utilizados, principalmente pelos músculos. Já quando a gente observa aqui o tecido adiposo, em condições de jejum, em condições entre as refeições, os ácidos graxos do tecido adiposo são disponibilizados para o sangue e vão ser usados, né, principalmente pelos músculos. Tá bom? Então vocês podem perceber aí uma grande integração entre o metabolismo de diferentes células, de diferentes órgãos. Quero mostrar aqui agora como que cada tipo celular ele é diferente em termos até da complexidade metabólica. Quando eu pego assim um eritrócito, o glóbulo vermelho, se eu parto energeticamente, ele depende muito da glicose. Essa glicose vai, né, na primeira reação da glicólise, formar glicose 6-fosfato, né, a reação da hexoquinase, né? E aí, como a gente tinha até comentado na aula de via das pentoses, essa glicose 6-fosfato, ela pode seguir dois caminhos. Ou ela vai para a via das pentoses, fosfato, formando NADPH. Esse NADPH é importante para manter o ambiente redutor dentro da célula, porque os glóbulos vermelhos têm muito contato com o oxigênio, então eles podem sofrer muito com oxidações causadas pelo oxigênio. O NADPH e um peptídeo chamado glutationa, né, na forma reduzida, vão manter esse ambiente redutor. Por outro lado, para a obtenção de energia mesmo, de ATP, essa glicose 6-fosfato ela segue a via da glicólise até 2-piruvato e produz ATP, produz NADH. Esse NADH ele é usado até para a conversão do piruvato para lactato, né? Então acaba que não tem um saldo de NADH nesse processo, e esse processo que vem de glicose até 2-lactato é chamado de fermentação lática. Basicamente, então, o metabolismo dos eritrócitos é assim. Ele não tem catabolismo, não tem anabolismo, ele não tem neoglicogênese, não tem síntese de glicogênio, metabolismo de glicogênio, não tem mitocôndrias para fazer ciclo de Krebs, tá bom? Então é um metabolismo bem simples. Quando eu comparo com o hepatócito, que é uma das células do fígado, a gente também começando com a glicose, a gente tem a glicose 6-fosfato, né, que é a primeira reação, e a gente tem aquela mesma bifurcação. Essa glicose 6-fosfato ela pode seguir para a via das pentoses, fosfato, e aqui no caso tem a intenção de formar NADPH, porque o NADPH ele é muito usado nas vias do anabolismo, né, principalmente da síntese de lipídios, que o hepatócito vai fazer. E também, ele também vai utilizar a ribose 5-fosfato, no caso, se a célula estiver fazendo, por exemplo, síntese de nucleotídeos, tá bom? Para fazer nucleotídeos para RNA mensageiros, ou se tiver algum processo de divisão celular. Esse processo, então, vai formar ATP, né? Se for servir pela glicólise, vai até piruvato. No caso, nos hepatócitos, não vai ter a conversão de piruvato em lactato, tá? A parte de fermentação lática não acontece nos hepatócitos. Vai acontecer nas hemácias, mas não vai acontecer nos hepatócitos. Esse piruvato, ele então vai seguir uma via aeróbica. O piruvato ele pode entrar então na mitocôndria, se transformar em acetil-CoA,
CO2, NADH, né, já se forma por aqui. E aí esse acetil-CoA, ele entra no ciclo do ácido cítrico. No ciclo do ácido cítrico, o acetil-CoA se liga no oxaloacetato, forma citrato, né? Estou colocando tudo em 2 porque eu estou considerando os 2 piruvatos que são formados aqui. No final, vou ter 6 NADHs, 2 FADH2, 4 CO2. Esses NADHs e FADH2 são coenzimas reduzidas, né? Recaptaram os elétrons. E depois eles vão doar os elétrons aqui, esse Ezinho, né? Para uma cadeia respiratória, que está na membrana da mitocôndria. E esses elétrons vão ser transportados até chegar no oxigênio, formando água. E esse processo produz muito ATP, né? Muito ATP. É um processo que produz a maior parte do ATP na célula, aerobicamente. Tá bom? Agora, é interessante, voltando aqui à glicose 6-fosfato, que ela podia seguir 2 caminhos, né? Ela pode também seguir um terceiro caminho, porque ela podia seguir para a via das pentoses, podia seguir para a glicólise. Mas ela pode seguir agora para um outro caminho, de glicose 6-fosfato para glicose 1-fosfato. Onde é que vocês viram glicose 1-fosfato? Foi no metabolismo do glicogênio. Esse glicose 1-fosfato pode reagir com o UTP, formar o UDP-glicose e daí formar glicogênio. Isso vai acontecer em condições que eu tenho excesso de glicose na célula. Né? E aí vai, por exemplo, aí teve uma entrada grande de glicose, eu me alimentei, né? Então a glicose vai entrar na célula, formar glicose 6-fosfato e depois aumentar o número de resíduos de glicose no glicogênio, o glicogênio vai ficar maior. Por outro lado, em situações que o organismo precisa de glicose no sangue, esse glicogênio, então, atacado pelo PI, né, pelo fosfato inorgânico, então tem uma fosforilase do glicogênio, vai quebrar o glicogênio. Glicose 1-fosfato, glicose 1-fosfato dá origem à glicose 6-fosfato. Tá? E essa glicose 6-fosfato pode dar origem à glicose. Tá bom? Essas setas outras que eu coloquei aqui agora representam neoglicogênese também, que acontece no hepatócito. O oxalacetato se torna fosfenopyruvato, o fosfenopyruvato volta até a glicose 6-fosfato. Então, são processos que vão dar origem à glicose 6-fosfato. Tanto vindo do glicogênio, como vindo da neoglicogênese. E aí eu tenho uma reação de glicose 6-fosfato para a glicose, que é a enzima glicose 6-fosfatase. E aí essa glicose pode ser até, provavelmente, mandada para o sangue, tá? Para aumentar a glicemia. Olha que legal, como é muito mais complexo o metabolismo do hepatócito do que ele era o metabolismo do eritrócito. Se eu pego aqui do miócito, que é as células dos músculos, eu também tenho um processo que começa com a glicose 6-fosfato, dá origem a piruvato. Tá? Esse piruvato vai entrar do mesmo modo no hepatócito, né? Na mitocôndria, vira acetil-CoA, ciclo do ácido cítrico, cadeia respiratória. Então tem todo o processo aeróbico. Porém, em situações... E esse também, a glicose 6-fosfato, que é formada aqui na glicólise, pode também dar origem a glicogênio. Então, existe o glicogênio muscular. Agora, esse glicogênio muscular, em situação de exercício físico, ele pode ser quebrado, né? Fosforilase do glicogênio, dá origem à glicose 1-fosfato, dá origem à glicose 6-fosfato, que pode, então, provavelmente a fazer energia, né? Gerar ATP aqui, seguindo esse processo de glicólise, ciclo do ácido cítrico. Tá? E nós também temos, na situação do exercício físico intenso, que esse piruvato, nas fibras brancas, né, ao invés dele seguir para a mitocôndria, como é um exercício muito intenso, a quantidade de oxigênio disponível ela acaba não sendo suficiente. Então, ele segue um caminho anaeróbico. O piruvato se torna lactato. Tá? E, então, eu teria um processo de fermentação lática que também um músculo em certas situações. Tá bom?
Então, também é um metabolismo bem interessante, né? E é diferente, tá, do hepatócito, por exemplo. Essa parte de piruvato lactato não tem lá. E interessante que aqui no músculo, vou até apagar aqui um pouquinho, eu não tenho a reação de glicose para glicose 6-fosfato, não tenho essa enzima. Então, isso quer dizer o seguinte, que o glicogênio, quando ele dá origem à glicose a um fosfato no músculo, ele não pode formar glicose. Então, ele não pode repor a glicose do sangue. Por isso que a gente diz que o glicogênio do fígado, ele tem uma função de repor a glicose do sangue, manter a glicemia do sangue. Mas a do músculo não consegue. Ele até pode ser quebrado. O glicogênio do músculo pode ser quebrado, formando glicose 6-fosfato. Mas como a glicose 6-fosfato aqui não pode virar glicose, não existe isso aqui, então o músculo não consegue repor a glicose sanguínea. Então, depende mesmo da glicose, do glicogênio hepático, né, do fígado. Entenderam? Vocês viram a diferença, assim? Que interessante. Uau, miga, quantas diferenças! Fica até difícil generalizar um metabolismo humano, né, entre aspas. Sim, querida, o metabolismo varia entre cada célula, órgão ou tecido e depende das condições do organismo. Inclusive, depende se o indivíduo está em jejum, se ele está bem alimentado. O tipo da dieta, se é uma dieta rica em carboidrato, pobre em carboidrato, rica em aminoácidos, tudo isso vai fazer variar até o controle dessas vias metabólicas. Tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre, então, esse controle muitas vezes se dá por meio de hormônios, né? Então, os hormônios são mensageiros químicos extracelulares. Mensageiros químicos, que a gente chama, eles integram e coordenam as atividades metabólicas de diferentes órgãos. Os mensageiros químicos extracelulares são, ou podem ser hormônios, ou podem ser neurotransmissores. Os hormônios são produzidos em glândulas e os neurotransmissores por alguma célula do tecido nervoso. Né? Portanto, esse sistema recebe o nome de sistema neuroendócrino. Sistema nervoso e sistema endócrino juntos fazem o controle dessas atividades das diferentes órgãos e tecidos. Essa figura aqui está mostrando, de um modo geral, uma sinalização pelo sistema neuroendócrino. Tá? Então, dizendo que então, na sinalização neuronal, que está aqui em A, os impulsos nervosos se originam no corpo celular de um neurônio e se propagam por longas distâncias, né, até a extremidade do axônio. E aqui eu tenho esse neurônio encontrando células-alvo. Pode ser um outro neurônio, pode ser uma célula muscular, pode ser uma glândula. Então, ele está em distância muito pequena entre o ponto onde terminou o axônio e onde chegou a sua célula-alvo. Tá? Essas moléculas que são liberadas aqui são chamadas de neurotransmissores, né? Tipo uma acetilcolina, glutamato. E agora, quando eu pego a sinalização endócrina, que está aqui em B, os hormônios, tá? Aí ele deu exemplo aqui, como a insulina, que são produzidas no pâncreas, né? Então eu tenho aqui pâncreas, então eu tenho aqui alguns hormônios, né? São secretados já na corrente sanguínea. Então aqui está mostrando um vaso sanguíneo, que pode levar a grandes distâncias até eles serem atingirem células-alvo. Essas células-alvo têm receptores, né, que vão reconhecer esses hormônios, tá? E aí vai desencadear respostas, tá bom? Então é mais ou menos um jeito resumido de mostrar esse sistema, sinalização pelo sistema neuroendócrino. Existem diferentes classes de hormônios, tá? Quimicamente. Então existe hormônios que são chamados peptídeos ou proteínas, tá? Então são polímeros de resíduos de aminoácidos. Né? Então eu tenho aqui a insulina e o glucagon, né? São peptídicos. Eu tenho alguns que são catecolaminas, como a adrenalina. Eles também são chamados hormônios, como é que fala? Amínicos, né? Que são derivados de aminoácidos. Tá bom? Mas, desse modo aqui, ele está colocando como catecolamina.
Eu tenho eicosanoides, que é um hormônio do tipo derivado de um ácido graxo. Tem os esteroides, como a testosterona, que é derivada a partir do colesterol. Eu tenho a vitamina D, que apesar de ser vitamina, eu tinha comentado que ela também é um hormônio, né? Também vem do colesterol. Eu tenho hormônios retinoides, a partir da vitamina A. Eu tenho um hormônio da tireoide, tem os hormônios T3, por exemplo, T4. Também são a partir de aminoácidos, como a tirosina. E tem o óxido nítrico, que é um hormônio bem diferente, que é a partir da arginina e oxigênio. Então, assim, isso é uma classificação de hormônios, né? Mas o importante é que alguns desses hormônios têm receptores na membrana plasmática e outros hormônios têm receptores nucleares e alguns receptores citosólicos. Alguns deles só vão agir no receptor de membrana, são hormônios mais hidrofílicos. E os hormônios mais hidrofóbicos eles vão atravessar a membrana das células-alvo, né? Então, os hormônios peptídicos e amínicos, né? Tipo mesmo, a insulina, são peptídicos, o glucagon, o amínico, que está chamando aqui como a própria adrenalina ou epinefrina, eles interagem com receptores de membrana, enquanto os esteroides são hidrofóbicos e atravessam a membrana, citoplasmática interage com receptores intracelulares. Então aqui está mostrando um esqueminha mostrando dois tipos de hormônios. Um hormônio peptídico, ou amina, que está aqui, ele se liga a um receptor, que é sempre uma proteína, né? Que está no exterior da célula. Tá? O receptor está na membrana, mas o hormônio se liga no exterior da célula. Isso causa, como ele não entra, ele causa um processo chamado transdução de sinais, que vai fazer um aumento dos níveis de segundos mensageiros. Os segundos mensageiros são mensageiros intracelulares. O primeiro mensageiro seria um hormônio, o segundo mensageiro seria essa molécula. Tem um exemplo aqui, o AMP cíclico. E ele vai alterar a atividade de uma enzima pré-existente. Então, ele vai direto alterar a atividade dessa enzima que já existe. Também pode, mais tarde, alterar a transcrição de genes específicos. Mas já o receptor nuclear, na verdade, o hormônio esteroide está fazendo aqui, ou tiroidiano, ele entra na célula. Ele é hidrofóbico, então ele não consegue atravessar a membrana, que é meio hidrofóbica, e vai agir direto no núcleo. E aí ele vai alterar a transcrição de genes específicos, vai fazer ela aumentar, por exemplo, e vai alterar a quantidade de RNAs mensageiros e proteínas, né? Então, a quantidade alterada de proteínas recém-sintetizadas. Então, enquanto o hormônio peptídico ou amínico, os hidrofílicos, né, se ligam a receptores da membrana, os hidrofóbicos eles atravessam. E os hormônios peptídicos, muitas vezes, eles alteram a atividade de uma enzima que já existe. E os hormônios hidrofóbicos, eles alteram a expressão dos genes. É um processo, então, mais trabalhoso, né? Miga, podemos dizer que a ação de um hormônio hidrofílico é mais rápida? Sim, querida. A ação dos hidrofóbicos vai depender de processos de transcrição e tradução. Então, geralmente, o sinal que o hormônio hidrofóbico vai dar, como ele vai agir lá no núcleo, alterando a transcrição de genes, isso vai demorar mais tempo e vai ser de mais longo prazo. Agora, um hormônio hidrofílico, tipo a adrenalina, tem às vezes um efeito imediato, que ele vai ligar no receptor de membrana e vai dar um efeito na mesma hora, tá bom? Então, vamos parar por aqui essa aula e a gente continua na próxima. Até a próxima.